Oi, pessoal. Oi, Isadora. Estamos de volta com o Senado Notícias Revista. Tudo bem, André? É isso aí. Nós vamos mostrar para vocês tudo o que aconteceu aqui no Senado esta semana. Acompanhe com a gente, fique por dentro. Vamos ver no programa de hoje. Médicos pelo Brasil. O Senado aprova a medida provisória que pretende levar mais de 7 mil médicos para regiões afastadas e pobres. Líderes tentam um acordo para a votação de matérias sobre prisão após condenação em segunda instância. E o Senado debate a reestruturação da carreira dos militares. Oficiais e praças devem ter o mesmo tratamento? O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado aprovou na quarta-feira o programa Médicos pelo Brasil, lançado em agosto. O governo estima que cerca de 7 mil profissionais vão trabalhar nos municípios, especialmente nos mais carentes. O texto seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Médicos cubanos que ficaram no Brasil poderão ser reincorporados por mais 2 anos. A medida provisória cria o Médicos pelo Brasil, em substituição ao programa Mais Médicos, em vigor desde 2013. O objetivo é enviar profissionais da saúde a locais de difícil acesso e alta vulnerabilidade. Um acordo federativo importante que vai ajudar as prefeituras, os estados necessitados a incorporar médicos pagos pelo Orçamento Geral da União, sem impactar nas folhas de salário das prefeituras. A medida provisória Médicos pelo Brasil permitirá 7.300 médicos a mais, absolutamente necessários. O programa será implementado pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. A escolha dos médicos será por processo seletivo, com provas escritas e curso de formação de 2 anos. O interessado deverá apresentar registro em Conselho Regional de Medicina, demonstrar que é especialista em medicina de família e comunidade ou em clínica médica. Cubanos que atuavam no Mais Médicos e permaneceram no Brasil após o fim do programa poderão ser recontratados por até 2 anos. Os senadores ainda aprovaram um projeto de lei específico sobre as regras para o exame Revalida, que avalia os conhecimentos dos médicos que obtiveram diploma no exterior. A aprovação do PL que trata do Revalida possibilitará colocarmos médicos brasileiros com CRM atuando nas regiões mais distantes, através de UBSs fluviais, através de UBSs tipo 1, tipo 2 e nos hospitais que nós estamos construindo e modernizando. As instituições no Brasil que poderão fazer esse Revalida são cerca de 60 instituições, que têm nota 4 e 5. Metade delas são privadas e metade públicas, mas com critérios universais. Também foi aprovado um voto de repúdio à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o AI-5, que foi o mais duro ato institucional decretado na ditadura militar. Não estão querendo respeitar a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Se houver um deslize, uma frase mal colocada, uma frase que passe, digamos assim, de um eventual contexto positivo, é importante que a crítica seja feita. Mas eu quero aqui sair em defesa do ministro Paulo Guedes, porque ele merece o respeito da sociedade brasileira pelo trabalho sério que ele está fazendo à frente do Ministério da Economia. Líderes vão decidir na semana que vem qual proposta que prevê prisão após condenação em segunda instância vai ter prioridade no Congresso. Eles reuniram-se na terça-feira para tentar decidir entre uma PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou um projeto de lei que está na CCJ do Senado. E ficou marcada para quarta-feira, dia 4 de novembro, uma audiência pública aqui no Senado, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, defensor da prisão após a segunda instância. Foram quase 4 horas de reunião. A maioria dos líderes decidiu priorizar a proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara. Ela foi aprovada pelos deputados na Comissão de Constituição e Justiça semana passada e determina que a ação penal se encerra na segunda instância. Mas nem todos concordaram. É uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente
contratado, acertado, combinados, que de fato são, na maioria, apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados que vão demandar todo o ano que vem. Alguns senadores alegam que a PEC da Câmara deveria tramitar em conjunto com o projeto de lei do Senado que altera o Código de Processo Penal, permitindo a prisão em segunda instância. Foi acordado que na próxima terça-feira o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, vai apresentar o calendário de tramitação da PEC. No mesmo dia, os líderes se reúnem no Senado para decidir se concordam com esse calendário ou se mantém em pauta o projeto que está tramitando na Casa. No dia seguinte, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai fazer uma audiência pública sobre o assunto, com a presença de especialistas e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se o acordo não é cumprido, automaticamente me dá direito de pautar imediatamente o projeto do Senado que está na CCJ e que não vai ser arquivado. Ele vai ficar, se houver o acordo, em stand-by, aguardando o cumprimento do calendário. O ministro Sérgio Moro, que contribuiu para o texto do projeto em pauta no Senado, lembrou que para o governo o assunto é urgente. Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu tive notícia de um condenado por assassinato de policial que foi colocado em liberdade. Havia sido condenado em segunda instância, estava preso, foi colocado em liberdade. Isso tem acontecido em vários pontos do país. Nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância. Viemos aqui observar, né, a reunião, respeitamos a decisão do Senado, a decisão do Congresso, o que for decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei. A minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. O que for decidido será evidentemente respeitado. Também na semana que vem, a Câmara dos Deputados deve indicar os integrantes da comissão especial que vai analisar a PEC da segunda instância a partir de agora. E aqui no Senado, o presidente Davi Alcolumbre deve criar uma comissão para acompanhar o assunto. A resposta que o Congresso Nacional dá ao próprio Parlamento, que jurou respeitar a Constituição, e a sociedade brasileira, de buscar um encaminhamento adequado, sem parar o que a Câmara dos Deputados está pensando em relação à PEC, sem parar a audiência pública que já está novamente convocada para o Senado, mas buscar na semana que vem a conciliação de um texto que cumpra a obrigação e o sentimento do Senado, que é uma resposta à sociedade em relação à condenação em segunda instância. Os senadores se reuniram com deputados em sessão conjunta no Congresso Nacional na quarta-feira e derrubaram 7 vetos presidenciais. 2 foram mantidos e outros 2 serão votados na próxima terça. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a conclusão da análise de vetos abre caminho para a votação do orçamento do ano que vem, que deve acontecer até 17 de dezembro. Na pauta, 11 vetos. Deputados e senadores mantiveram 2 e rejeitaram 7. Outros 2 tiveram trechos destacados para votação em separado. Mas a sessão foi encerrada antes que esses destaques fossem votados, por causa de um dos vetos, que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Havia acordos para a derrubada de vetos que, no entanto, não foram cumpridos. Acho que tem que ser conversada definitivamente com o governo e com os partidos que estão discordando dessa situação para ver se nós temos acordo ou se não temos acordo. Um desses acordos era para a derrubada do veto que mantém a chamada sucumbência, que são os honorários acima do teto salarial pagos aos funcionários da Advocacia Geral da União. Infelizmente, a frustração foi muito grande de nossa parte, certamente também dos líderes, porque os votos não apareceram conforme aquilo que se esperava. Faltaram 3 votos no Senado para nós podermos derrubar o veto que foi aposto pelo presidente da República na questão dos honorários da AGU. Agora, continuarão os funcionários da AGU, servidores da AGU, continuarão ganhando acima do teto. Ficou decidido que o governo deve enviar um novo projeto retomando o acordo. E uma nova sessão do Congresso foi marcada para a próxima terça-feira. Na pauta, vão ser votados os trechos destacados. Volta da propaganda política gratuita no rádio e na TV, uso do fundo partidário para pagamento de multas por infração à lei eleitoral, prazo para aplicação de regra de inelegibilidade, pagamento de indenização a mulheres marisqueiras.
Serão votados também na próxima semana 24 projetos que abrem créditos do orçamento. Entre os vetos rejeitados estão a prestação de serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica, a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. A gente conseguiu avançar em relação a essa retirada de destaques para dar celeridade na votação, tanto dos vetos como dos PLNs, e deixar o caminho aberto para a votação do orçamento que a gente está programando para o dia 17 de dezembro. Eu ouvi de vários líderes que eles pudessem construir com o governo e assegurado pelo líder do governo, senador Eduardo Gomes, que o governo construirá um projeto de lei que encaminhará ao Congresso até segunda-feira para que possa corrigir essas distorções dos acordos que foram estabelecidos de manutenção de vetos e de derrubada de vetos feitos com vários líderes da oposição e do governo. Essa solução que foi dada é uma solução possível, é regimental e ela é viável, já que o governo assegurou que vai encaminhar este PLN para o Congresso Nacional ainda na segunda-feira. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional discutiu a reestruturação da carreira dos militares e alterações no sistema previdenciário da categoria. Representantes das patentes mais baixas pediram alterações na proposta. A medida alcança as Forças Armadas, as polícias militares e corpos de bombeiros. Na opinião dos convidados que participaram da audiência, a proposta é injusta, ao beneficiar apenas uma pequena parcela da categoria. Se nós queremos um país melhor, nós temos que olhar macro e não micro. E o que está acontecendo com o Ministério da Defesa, que eles estão olhando o micro, 18%. Eles estão olhando para 18%. E o restante da base, que se tiver uma guerra, se tiver aí uma briga, se tiver uma guerra civil, quem vai para lá, quem vai lá, homem a homem, são os graduados. E aí são tratados como lixo. 78%, que dá um custo de 67 bilhões, vai para os oficiais generais das três forças. Não que eles não mereçam. Nós é que não podemos admitir essa divisão desigual e desumana. Um suboficial, após 30 anos de serviço, concursado, entra, a carreira longa, difícil, ele vai para a reserva. Ele se aposenta, né, o termo correto, se aposenta, né, porque, conforme disse o governador, para o leigo ele não entende, vai para a reserva. Ele vai para a reserva e no dia seguinte ele vai arrumar serviço de motorista de Uber, de táxi. Não é para viajar para Miami, não, para juntar dinheiro para viajar para Miami, é para botar o feijão com arroz em casa. As associações pedem mudanças e tiveram apoio. O senador Isalci Lucas, vice-líder do governo, afirmou que vai fazer sugestões ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para atender aos pleitos das baixas patentes. Eu sou 100% favorável a esse projeto, sou 100% favorável. Agora, temos que corrigir algumas distorções, pelo amor de Deus. Foi colocado aqui claramente. Uma coisa óbvia, não tem sentido, não tem lógica a gente deixar passar algumas coisas. Não quero nem que vá para a Câmara, não, senador Haroldo. Eu acho que Vossa Excelência tem a responsabilidade. Eu sei da preocupação do comando, até porque eu defendo as forças, independente se é general ou se é soldado, eu defendo as Forças Armadas. Agora, não é justo algumas distorções que existem nesse projeto. Como é que você queria uma gratificação de um curso de qualificação e não tem... O cara já foi para a reserva agora, recente... e não tem possibilidade de fazer o curso. Se caminharmos nesse sentido, seja através de uma medida provisória, o compromisso ou um projeto encaminhado pelo governo, eu acho que tudo estaria caminhando para que a gente tivesse, ou tudo estará caminhando, vamos prosperar por isso, tudo estará caminhando para que nós tenhamos essa votação em plenário de forma célere e que os compromissos fiquem estabelecidos para reparar essas injustiças. André, vamos ver o que aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Isadora. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias.
Na segunda-feira, um dos destaques era a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que debateu o Plano Mais Brasil, lançado pelo governo federal. O objetivo é descentralizar e desvincular o orçamento da União. São propostas de emenda à Constituição que estimulam o ajuste fiscal tanto da União como dos estados e municípios. Representantes do governo defenderam a medida. Alguns debatedores criticaram o que chamam de desmonte do Estado, retirada de direitos e ausência de participação popular. Na terça-feira, a página da Agência Senado destacava a lei aprovada pelo Congresso e publicada naquele dia, que determina que a torcida organizada que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito seja impedida de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Antes, esse prazo era de 3 anos. Além desse, há outros dispositivos para desestimular a prática de infrações e crimes em ambientes e eventos esportivos. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou, entre outros destaques, a audiência na Comissão de Educação que discutiu a importância das escolas no combate à disseminação das fake news. Como são chamadas as notícias falsas, divulgadas por aplicativos e pela internet. Segundo os debatedores, não interromper o ciclo de desinformação pode levar à segregação social e pôr em risco a democracia. Já na quinta-feira, um dos destaques foi o seminário que debateu com estudiosos e autoridades brasileiras e alemãs o direito ambiental no Brasil e na Alemanha. Foi uma iniciativa conjunta das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Meio Ambiente. Houve consenso de que a legislação brasileira é boa, mas também alertas quanto a contradições, práticas de posturas de agentes públicos e o risco das anistias recorrentes a desmatadores. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou nesta semana, em parceria com o jornal Correio Brasiliense, o primeiro colóquio de violência de gênero e mídia. O evento fez parte do Plano de Equidade de Gênero e Raça, lançado pelo Senado em setembro, com o objetivo de acompanhar e avaliar ações internas em favor da igualdade e oportunidades para servidores e servidoras. De acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Em 2018, mais de 1.200 foram vítimas de feminicídio no país. A morte de uma mulher é o último estágio de uma sequência de agressões. É o caso da violência psicológica, sexual e doméstica, por exemplo. Para impedir que esses comportamentos sejam reproduzidos no ambiente de trabalho, o Senado promove, desde setembro, ações para evitar que essas práticas sejam reproduzidas entre servidores e colaboradores. No primeiro colóquio de violência de gênero e mídia, promovido pelo Senado em parceria com o jornal Correio Brasiliense, um dos temas discutidos foi o silenciamento das vítimas dessas agressões. Há uma violência que me preocupa sobremaneira, que não está na Lei Maria da Penha, que não é a violência física, não é a patrimonial, não é a psicológica, é a simbólica. E a violência simbólica é aquela que quer invisibilizar a mulher, que quer que a mulher não esteja nos locais, não esteja nos locais de fala, de poder, não esteja nos eventos, não se faça presente aqui em cima da mesa, como se ela não tivesse condições, tanto quanto o homem, de poder falar, e de poder ensinar, e de poder transmitir. Mas a violência não é a única forma de silenciar as mulheres. Apesar de serem maioria no eleitorado, apenas 1/3 das cadeiras do Senado são compostas por elas. Não pense que lá dentro também não tem esse olhar diferenciado. Mesmo que a gente tenha sido votada, o povo escolheu. Primeiro começa subliminarmente a achar que a gente só é para fazer parte de comissões sociais, do social. Nada contra o social, que é de uma importância fundamental, mas por que nós não podemos estar na Constituição e Justiça, no orçamento, na tributação? Então, empoderamento, conhecimento é poder. 27 estudantes, um de cada unidade da federação, participaram do programa Jovem Senador, uma iniciativa do Senado para aproximar os jovens da política. Durante uma semana, eles acompanharam o dia a dia dos senadores.
Os estudantes selecionados são campeões de um concurso de redação que teve como tema Cidadão que acompanha o orçamento dá valor ao Brasil. E chegaram até a sugerir projetos de lei. Durante toda a semana, os jovens do programa Jovem Senador estiveram aqui no Senado para aprender um pouco sobre o processo legislativo. A gente vai conversar agora com a jovem senadora do Rio Grande do Norte, Laila Soares, que foi eleita a presidente da Mesa Jovem. Vamos lá? Oi, Laila, tudo bem? Laila, quantas vezes você participou do concurso de redação lá na sua escola para tentar estar aqui em Brasília hoje? Bom, eu tentei 3 vezes, no meu primeiro, segundo e terceiro ano, agora no meu terceiro ano, só que eu não consegui nos 2 anos atrás, só vim conseguir esse ano. Eu fazia muitas redações em casa e mais ou menos 2 por semana e levava para minha professora corrigir. Foi uma experiência muito boa, porque eu comecei a olhar minha futura profissão com um olhar mais crítico, marcada por muito aprendizado. Nós aprendemos sobre o processo legislativo do nosso país e também sobre o processo político, que é tão importante. Qual que é a maior bagagem que você vai levar dessa sua viagem? A maior bagagem que eu vou levar daqui de Brasília, do programa e do projeto Jovem Senador, vai ser a experiência e convivência com pessoas de diferentes regiões do país. Aqui nós vemos gente tem uma representação de cada parte da Federação Brasileira. Então eu aprendi muito com eles, principalmente a escutar opiniões contrárias da minha, e que isso é muito importante. E sobre como colocar os meus argumentos, e que realmente a voz do jovem é importante. Que a gente lute por uma mesma causa, que a gente não tenha lados, mas sim todos juntos por uma mesma causa, lutando por um bem maior. Então, que possamos mostrar as nossas ideias e que o jovem pode fazer política também. Eu queria representar o meu estado e também queria representar a minha cidade, que é o interior do Ceará, uma cidade pequena. Assim como todos, eu acredito que nós não queremos só representar o nosso estado, mas sim representar as 27 unidades federativas que estão aqui presentes em Brasília. Eu, pessoalmente, senti essa necessidade de me envolver mais politicamente. Então, com certeza, quando eu chegar, eu vou começar a estudar mais a parte política, que eu acho que é uma deficiência ainda na minha formação, e eu senti essa necessidade aqui. Primeiro, dizer da minha alegria de ver que um projeto, sabe aquela lei que colou? Essa é uma ideia que colou, né? Cumprimentos à mesa do Senado, que abraçou a ideia, organizaram de forma muito construtiva. Isso é um concurso que é feito em todos os estados e o que ganha o prêmio número 1, cada vez é um tema diferente, né? Uma redação diferente. Ele acaba vindo para cá e fica uma semana aqui sendo jovem senador. Milhares já passaram por aqui e o positivo, eu tenho balanço disso, que inúmeros já são vereadores, né? Que são jovens, já são vereadores. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.